trabalho de conclusão de curso a seguir foi orientado pela professora Aline dos Santos, professor Luiz Carlos Brito e Aline Cedro como co-orientadores, tendo como tema como empreender de forma sustentável para a criação da empresa Serve Já. Os integrantes do grupo são Cleiton Silva, João Victor, Lara Saori, Luiz Augusto, Rian de Jesus, Sheila Cortez e Welber Tadeu. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Mahatma Gandhi. A Serve Já é uma empresa de reciclagem que busca não apenas aumentar os indicadores de reciclagem e sustentabilidade na cidade de Arujá, como também mudar a cultura dos cidadãos em relação a esse tema tão importante na atualidade. Reciclar não é uma moda passageira, é um princípio que precisa estar fixado em cada um de nós para gerarmos uma sociedade mais consciente, produzindo transformações reais para um mundo melhor. Para nós, a Serve Já, trabalho é mudar vidas e fazer parte da transformação. Nos últimos anos no Brasil, é cada vez mais frequente o uso do termo empreendedorismo, o que nos leva a questionar o que de fato esta palavra representa. Empreender significa resolver um problema ou situação complicada. É um termo muito usado no âmbito empresarial e muitas vezes está relacionado com a criação de empresas ou novos produtos. Esse termo também está relacionado a agregar valor, saber identificar oportunidades e transformá-las em um negócio lucrativo. O conceito foi utilizado inicialmente pelo economista Joseph Schumpeter em 1950. É através do empreendedorismo que as empresas buscam a inovação, visando transformar conhecimentos em novos produtos ou serviços. Nessa nova perspectiva surge a figura do empreendedor, que, segundo Matos, não é obrigatoriamente ter que abrir uma empresa. Ser empreendedor é alguém que não concorda com uma determinada situação e não permanece quieto perante esses problemas. Incentivado pelo instinto de querer transformações para gerar um impacto positivo para todos, ele auxilia para arquitetar uma ideia. O que é, como irá ser e o porquê dessa ideia, apenas o empreendedor poderá responder. A definição de empreendedor é aquele que possui conhecimento do seu empoderamento. Desta forma, toma com independência o destino de sua vida e projeta suas ideias para que transformem uma situação em algo melhor. No presente momento, apenas empreender já não é o suficiente, pois existe uma grande pressão sobre governos e empresas para que sejam sustentáveis, fazendo com que todos comecem a dedicar esforços para fiscalizar a sustentabilidade no desenvolvimento desses empreendimentos, colaborando para que haja maior responsabilidade na utilização dos recursos naturais. Devido a exigências cada vez maiores por parte do mercado e seus consumidores, empreender de forma sustentável se torna essencial por meio de soluções e inovações que beneficiam não apenas a sociedade, mas também ao meio ambiente. Ainda em consonância a Matos, é possível impactar de forma positiva a sociedade através do empreendedorismo, colaborando na construção de um mundo melhor. A escolha do tema é justificada a partir de sua proposta, pois o empreendedorismo estabelece uma relação direta com o plano de curso, no que se refere às competências, habilidades e bases tecnológicas. Sendo assim, o tema torna-se relevante por contribuir não apenas com a formação técnica em administração, mas também por fomentar as propostas de empreendedorismo no âmbito acadêmico e empírico. O nosso trabalho tem como objetivo geral analisar a viabilidade da criação da empresa Serve Já, explorando o potencial do mercado de reciclagem e sustentabilidade, apreciando seus benefícios. E tem como objetivos específicos projetar como seria a Serve Já no segmento de atuação, analisar o investimento necessário para a criação da empresa, identificar os pontos positivos e negativos na criação da empresa. O empreendedorismo pode ser definido como a qualidade do indivíduo de achar oportunidades e resolver os problemas, aplicando recursos na construção de empreendimentos que de alguma forma beneficiam a sociedade. Isso pode ser feito tanto na criação de novas empresas, projetos dentro da sua organização ou ideias que impactam o cotidiano das pessoas de alguma forma. A palavra empreendedorismo surgiu em 1725 e significa aquele que assume um risco e começa algo novo. Então, se uma pessoa assume um risco e começar algo novo, podemos chamá-la de empreendedora. Podemos comparar o que foi o empreendedorismo para o século XXI, sua importância, ao que foi a Revolução Industrial para o século XX. Um grande empreendedor que podemos citar é Henry Ford, fundador da Ford Motor Company. Mesmo já tendo passado mais de 100 anos do começo como empreendedor, que foi a criação da Ford, ele é lembrado como um dos maiores empreendedores que já existiu e tendo grande relevância na forma como vemos empreendedorismo.
Visando a projeção da Servija, que, como citado anteriormente, é uma empresa no ramo de reciclagem e sustentabilidade, o tópico sustentabilidade é de extrema importância, pois a partir dos conceitos, a organização almeja estabelecer suas estratégias de modo que ela possa alcançar suas metas, trazendo resultados positivos, sem causar impactos negativos ao meio ambiente e aos cidadãos também. Ou seja, a Servija visa uma mudança totalmente sustentável. Mas afinal, o que é sustentabilidade? Bom, para a Mawine, a evolução sustentável é uma expressão muito utilizada e compreendida, porém de forma errônea, pois tem sido vista pelos empresários e empreendedores como uma missão, mas não como uma missão a ser cumprida, mas sim como uma missão que traz nítidos sinais de exaustão e de algo que exige um longo tempo e investimento. Mas, na verdade, a sustentabilidade está muito mais ligada às pequenas coisas, como a reciclagem, a utilização, a destinação correta dos resíduos, medidas que possam promover e incentivar o consumo mais sustentável e entre outras coisas. Inclusive, falando de sustentabilidade no meio empresarial, nós temos a PNRS, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A PNRS, para quem não conhece, é uma lei recente que consiste em ferramentas para promover o desenvolvimento preciso na questão do combate aos principais causadores de prejuízos ambientais, sociais e econômicos, oriundos da manipulação incorreta dos resíduos. A PNRS ainda prevê o dever do descarte correto dos resíduos a todos os fabricantes, distribuidores, importadores, comerciantes e prestadores de serviços que trabalham e produzem esses resíduos sólidos. Ou seja, cabe à organização cuidar do antes, pós e durante de cada serviço ou produto. Falarei agora sobre a relação que a geração tem com a sustentabilidade. Bom, o conceito de geração permite fazer referência ao conjunto indefinido de indivíduos que nascem em um período similar de anos e que compartilham elementos culturais, morais ou crenças que marcaram suas vidas e épocas. Sendo assim, existem 5 gerações coexistindo na nossa sociedade atual, sendo ela os Baby Boomers, a geração X, a geração Y, a geração Z e a geração Alpha. Sendo que os Baby Boomers são os nascidos nos anos de 1946 até os anos de 1964. A geração X contempla os nascidos no começo de 1960 até o fim de 1970. Entretanto, são inseridos juntamente os que nasceram até os anos de 1982. Ambas as gerações são mais antigas e não têm um envolvimento com a internet e com o meio sustentável, apesar de a geração X ter ali presenciado o surgimento do computador pessoal, a internet, o telefone celular e entre outros. A geração Y encontra-se os nascidos no final dos anos 70 e começo dos anos 90. A geração Z contém os que nasceram no final de 1992 a 2010. Já a geração Alpha, ela contempla os que nasceram a partir do ano de 2010. E essas gerações, sim, já nasceram em um mundo totalmente globalizado, com acesso a computador, internet, celulares, rápida informação e com abundância em recursos financeiros. E é aí então que começa toda a relação das gerações com a sustentabilidade, sendo esse tópico um assunto muito importante a ser tratado, pois a partir da geração Y, as pessoas começam a ter um olhar mais crítico quando tratamos de algumas condutas de fabricação adotadas pelas empresas, pois hoje essas pessoas não estão interessadas somente na qualidade do produto ou serviço, mas sim na maneira como estes foram concebidos. Tanto é que hoje é comum vermos pessoas defendendo marcas que trazem essa ideia de sustentabilidade. Logo, se as organizações não se enquadram nesse meio sustentável, a probabilidade delas sofrerem ataques de seus consumidores são altíssimas, e é por isso que vemos hoje tantas empresas adotando práticas sustentáveis, seja em seus serviços ou em algum produto. Então, podemos dizer que ser sustentável é uma tendência para qualquer empresa, sem contar que ao abrir um estabelecimento, o empreendedor
deve analisar se está contribuindo ou não para a sociedade e para o meio ambiente. A SERV-Já é uma sigla que significa sustentabilizar, economizar, reciclar, valorizar, e o já é para enfatizar a urgência desses pontos a serem colocados em execução. A ideia da SERV-Já é trazer uma nova maneira de reciclar, juntando pessoas e o espaço físico com o digital por meio de um aplicativo. Esse aplicativo irá auxiliar o usuário na hora de reciclar da seguinte forma: ao fazer a separação dos materiais recicláveis em casa, o usuário poderá acessar a aba de contato com a SERV-Já no menu do aplicativo. Dessa maneira, ele terá o número comercial, as redes sociais, horário de atendimento da empresa e sua localização. Assim, o usuário terá a opção de contatar a empresa para que a mesma vá até o local solicitado fazer a retirada dos materiais recicláveis, ou o próprio usuário poderá ir até a empresa fazer o descarte dos resíduos. Ao chegar no local, os resíduos serão pesados por uma balança, onde o usuário será recompensado com pontos dentro do aplicativo de acordo com a pesagem e o tempo de degradação daquele resíduo no meio ambiente. Por exemplo, o alumínio leva cerca de 200 anos para se decompor no meio ambiente, enquanto o papel leva em torno de 3 a 6 meses. Logo, o alumínio, por ficar mais tempo presente no meio ambiente, tem um valor mais significativo na hora de pontuar o usuário. Ou seja, materiais que causam maior impacto ambiental, ao serem reciclados pelo usuário, valem mais pontos. Porém, apesar do alumínio ter um valor mais significativo, isso não interfere que uma quantidade considerável de papel reciclado possa ser o equivalente, em pontos, a uma quantidade inferior de alumínio reciclado. Por isso, esses dois indicadores, peso e tempo de degradação no meio ambiente, serão importantes na hora de pontuar o usuário. A transferência desses pontos para dentro do aplicativo ocorrerá via QR Code. O aplicativo ele terá uma aba onde todo usuário possui um código. Esse código será importante na hora de fazer a transferência dos pontos, porque após ser feita a pesagem dos resíduos, o agente da SERV-Já irá avaliar para determinar quantos pontos o usuário receberá. O usuário deverá apresentar o código para que o agente escaneie e permita com que os pontos sejam transferidos para dentro do aplicativo. Para obter descontos e bonificações nos estabelecimentos, dentro do aplicativo mostrará todas as opções e estabelecimentos que fazem parceria com a empresa. Cada estabelecimento exigirá um valor de pontos dentro do aplicativo para que o usuário possa converter seus pontos em descontos. O usuário, ao converter seus pontos em qualquer uma das opções presentes no aplicativo, ele irá obter um cupom onde poderá ser apresentado nos estabelecimentos escolhidos. Desta forma, permitirá com que o usuário obtenha sua bonificação. E agora, para que o usuário saiba quantos pontos ele possui no aplicativo, basta ele clicar no ícone à direita da tela. Dessa maneira, abrirá uma pequena aba que mostrará o seu total de pontos. Agora que compreendemos o conceito do que é a SERV-Já, precisamos entender como surgiu essa ideia. A SERV-Já ela nasceu com o propósito de revolucionar a questão de sustentabilidade e reciclagem a princípio em Arujá, pois segundo a Câmara Municipal de Arujá, dados de 2016, de 60 toneladas de lixo que são produzidos mensalmente, apenas 2,7% disso é reciclado. Tendo em vista esse grande problema de reciclagem na cidade de Arujá, decidimos criar um projeto para que houvesse uma mudança nesse setor. Foi quando tivemos a ideia de criar a SERV-Já. No início, nós queríamos um aplicativo que conscientizasse e conectasse as pessoas físicas que desejavam reciclar com organizações que fazem esse processo de reciclagem. Foi então no dia 21 de setembro de 2019 que fizemos a apresentação do projeto na ITEC de Arujá. O feedback positivo foi tão surpreendente que decidimos continuar a desenvolvê-lo. E desde então temos feito pesquisas e adaptações para estruturar esse projeto como uma empresa. Agora que compreendemos a história da SERV-Já, a missão da empresa é fornecer auxílio para todos os moradores na questão de reciclagem e sustentabilidade, gerando benefícios através de prêmios e recompensas conectando organizações de reciclagem com pessoas, transformando lixo em beleza, agregando valor aos envolvidos nesse processo, contribuindo para um futuro melhor. Nossa visão é gerar uma cultura de reciclagem e sustentabilidade em cada cidadão,
transformando a sociedade em um lugar mais consciente e educado em relação aos recursos naturais e ao meio ambiente, proporcionando um futuro mais verde, se expandindo pelas cidades vizinhas. Nossos valores são sustentabilidade, comprometimento, trabalho em equipe, integridade, resiliência, ética, transparência e cooperatividade com as empresas parceiras. Além disso, temos como responsabilidade social mudar a visão de que pessoas como catadores de materiais recicláveis são pessoas marginalizadas, mostrando que essas pessoas são importantes e como elas beneficiam a sociedade, contribuindo não só para o meio ambiente, mas para um futuro mais sustentável também. Com relação à logística e a ServJA, eu vou estar esclarecendo alguns pontos importantes. Atualmente, a logística se resume no processo de armazenagem, controle e transporte de materiais, com o intuito de otimizar os benefícios aos consumidores. Então, podemos concluir que a logística desempenha um importante papel para estruturar desde o armazenamento de matérias-primas à entrega ao consumidor final. Falando agora da logística reversa, ela se trata do processo de gerenciamento de produtos, embalagem ou outros materiais do consumidor final ao seu ponto de origem, visando o reaproveitamento ou descarte apropriado dos mesmos. Por conta de muitas empresas não efetuarem a logística reversa ou terem um gargalo na operação, onde muitos resíduos acabam não tendo uma destinação correta, a empresa ServJA começou suas operações em cima disso, criando um local para a captação dos resíduos, onde ocorrerá a destinação dos mesmos para a indústria, onde esse material será reciclado. Tudo isso com o intuito de minimizar os impactos que os resíduos causam ao meio ambiente se não forem devidamente reciclados ou destinados a um lugar correto. Para análise dos investimentos, foi levantada uma pesquisa pelo nosso grupo, buscando os valores necessários para uma real abertura de uma empresa ServJA na cidade de Arujá. Com essa pesquisa, foi levantado alguns valores que seriam necessários citados nas tabelas, como, por exemplo, os investimentos fixos, que seriam as máquinas e equipamentos, que trariam um valor total de R$ 6.434,17, o que inclui os equipamentos eletrônicos, o ar-condicionado, os equipamentos de proteção individual, as balanças e os big bags, que são sacos reforçados. Com os móveis e utensílios, seria investido cerca de R$ 2.806,03, incluindo as mesas, o sofá e a caixa registradora. O veículo utilizado seria um Corsa modelo 1999 da Chevrolet, no valor de R$ 11.500. Com tudo isso, seria necessário um valor total de R$ 20.740,20. A estimativa das despesas fixas realizada foi incluída a internet, a conta de água, a conta de luz, os equipamentos de escritório, os produtos de limpeza, as caçambas e o aluguel, o que trouxe um total de R$ 1.705,17. Para o capital de giro, foi pegado esse valor e multiplicado por 6, que seria a quantidade de meses, o que deu um total de R$ 10.231,02. Concluindo essa parte dos investimentos, seria necessário um total de R$ 32.676,39 para os investimentos fixos, as despesas fixas e o capital de giro. Foram feitas 2 pesquisas de campo, disponibilizadas dos dias 28 de maio a 12 de junho, sendo uma delas o formulário 1, que foi feito para os possíveis clientes. O estudo resultou em 237 respostas e o seu objetivo é de identificar o seu perfil de consumidor, analisar se essas pessoas fazem o processo de reciclagem e se elas reciclariam através de incentivos. A segunda pesquisa aplicada teve o foco em possíveis parcerias, resultando em 40 respostas, e o intuito dessa pesquisa foi analisar o que os estabelecimentos da cidade de Arujá acham em relação ao tema sustentabilidade e se fariam uma possível parceria com a empresa ServJA. Das 237 pessoas que responderam à primeira pesquisa, 38,8% têm entre 18 a 25 anos, 66,2% são do gênero feminino e 53,6% residem em Arujá. De acordo com as 40 respostas da segunda pesquisa, 32,5% são acima de 40 anos, 57,5% são do gênero feminino e 97,5% residem em Arujá.
Foram levantadas 3 hipóteses para a realização do nosso TCC. Primeira hipótese: é viável a criação da empresa Servija em Arujá? Essa hipótese é comprovada, pois, de acordo com as respostas dos gráficos 4, 7 e 10 do formulário 1, cujas pessoas que o responderam poderiam ser possíveis clientes, a hipótese foi comprovada baseada nas respostas recebidas, onde os questionários trazem um nível de importância, classificando as atividades de reciclagem e sustentabilidade, o que é feito com os resíduos recicláveis que são produzidos por estes indivíduos e a possível separação destes resíduos no município, se caso houvesse alguma bonificação em troca, como, por exemplo, descontos e créditos para utilizar em estabelecimentos cotidianos como mercado, farmácia e padaria. Segunda hipótese: com a fundação da Servija, os indicadores de reciclagem na cidade de Arujá serão elevados. O estudo é comprovado, pois, de acordo com as respostas da pesquisa de campo nos gráficos 5, 6, 9 e 10 do formulário 1, mostram que a maioria das pessoas que responderam o questionário disseram que sabem sim fazer a separação correta dos resíduos. As mesmas disseram que acreditam que se houvesse uma empresa de reciclagem na cidade de Arujá, a quantidade de resíduos presentes no meio ambiente seria reduzida. A maioria também respondeu que reciclariam se existisse alguma maneira delas serem bonificadas ao fazer esse processo de reciclagem, sabendo que 40,5% das pessoas que responderam o questionário disseram que misturam os recicláveis com o lixo comum e que metade dos participantes da pesquisa produzem entre 10 a 20 quilos de lixo por mês, mostrando que ainda há muito resíduo que não é destinado corretamente. Terceira e última hipótese: a empresa Servija irá oferecer suporte às empresas parceiras na gestão sustentável. Segundo as respostas do gráfico 11 do formulário 2, cujas pessoas que o responderam foram donos de estabelecimentos, 77,5% deles disseram que fariam parceria com uma empresa em troca de marketing institucional para agregar valor ao seu estabelecimento, oferecendo bonificações e descontos aos clientes que colaborassem com a empresa. Então, essa hipótese ela também é comprovada. Esse trabalho teve como objetivo analisar a viabilidade da criação da empresa Servija, explorando o potencial do mercado de reciclagem e sustentabilidade, apreciando seus benefícios. A partir desse estudo, percebemos que o inexplorado é o segmento de reciclagem e sustentabilidade na cidade de Arujá, apesar de seus moradores terem um bom nível de consciência em relação ao tema, como foi apontado nos questionários 4, 5, 9 e 10 do formulário 1, onde esses formulários apontam o nível de importância das atividades de reciclagem e sustentabilidade, saber separar corretamente o lixo para reciclagem, o impacto da criação de empresa para a diminuição de resíduos no meio ambiente e a motivação para praticar a reciclagem de forma correta em troca de uma bonificação, como, por exemplo, descontos e créditos para utilizar em estabelecimentos cotidianos, como mercado, farmácias, padarias, entre outros. Pelo presente trabalho apresentado, concluímos que através de pesquisas em doutrina, sites e pesquisa de campo, que é viável a criação da empresa Servija na cidade de Arujá, tendo como pontos fortes a motivação para os clientes reciclarem em troca de bonificações de desconto nos estabelecimentos da região, poder potencializar os indicadores de sustentabilidade e reciclagem na cidade, aumentar mais ainda o nível de consciência dos moradores e agregar valor aos estabelecimentos parceiros através do marketing institucional, apontados nos gráficos 8 e 9 do formulário 2, feito para donos de estabelecimento, cujos gráficos apontam que estabelecimentos que prezam pela reciclagem e sustentabilidade têm uma melhor visibilidade para com seus clientes, e que a sustentabilidade é uma tendência para as empresas do futuro em forma de marketing institucional. Entretanto, os pontos desfavoráveis apresentados são os custos e despesas da operação, a dificuldade para fazer parceria com estabelecimentos maiores, como por exemplo os grandes supermercados da região, que já possuem parceria nesse ramo, e problemas para transformar o alto nível de consciência dos moradores e estabelecimentos da região em prática. Contudo, também compreendemos que, apesar da relevância do tema e potencial do mercado de reciclagem e sustentabilidade, a decisão de praticar a reciclagem de maneira correta e ter uma mudança de cultura é decisão única e individual de cada ser humano, ressaltando que para o sucesso da organização é fundamental a proatividade. Dito isso, para finalizarmos o trabalho, gostaríamos de deixar uma frase para reflexão, que tem se tornado o slogan da empresa. Você não precisa ser uma ativista para mudar o mundo, você só precisa ser proativo. Dedicamos esse trabalho primeiramente a Deus, que nos deu força e sabedoria para chegarmos até aqui, apesar de todas as dificuldades, para as nossas famílias, que são nossas bases e maiores adeptos, aos amigos, professores e todos aqueles que contribuíram, diretamente ou indiretamente, para o desenvolvimento do mesmo. E também dedicamos esse trabalho
a todo jovem ou adulto, homem ou mulher que tem o sonho de se tornar um empreendedor. Queremos agradecer uns aos outros pelo empenho e dedicação no presente trabalho, a nossa professora orientadora, Aline dos Santos, e aos professores Brito e Aline Cedro, que nos orientaram e compartilharam os seus conhecimentos para contribuir com a nossa formação, como futuros profissionais, e também a todo o corpo docente da ETEC Arujá. Gratificamos também os mestres Caio Araújo e Felipe Cesar, que nos motivaram na criação desse projeto, sendo fundamentais. E por último, agradecemos todas as nossas famílias e amigos que deram apoio, estiveram presentes e contribuíram para o fechamento desse período. Uma boa noite e fiquem agora com as nossas referências. Muito obrigado pela atenção.